São 7h32, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E agora vamos bater um papo, uma conversa bem descontraída com nosso querido, admirado Marcelo Sampaio, recém-possado no Conselho Municipal de Cultura. Marcelo, bom dia para você, obrigado pela presença, é sempre um prazer conversar contigo, ou sobre cinema, ou qualquer coisa, e a gente aprender um pouquinho. E, Aloysio, eu passo a bola para você para iniciar aqui o papo com o Marcelo. Marcelo, bom dia, prazer ter você aqui. Falando das formas, uma vez você me chamou pro programa, agora vou... Mas pode deixar, vou te apertar menos do que você me apertou naquela... Não vou perguntar se você é esquentado, nada disso. Como é que está o Conselho de Cultura? Como é que foi a sua eleição? Quais são suas perspectivas para esse próximo ano? Você é muito ligado a carnaval, né? Enfim, qual é a sua expectativa para essa final de 2019 e início de 2020? Bom dia, Luiz Abreu Barbosa, bom dia, Marco Antônio Rodrigues, o Beto, o Ícaro, a todos os ouvintes e também telespectadores da Rádio Folha FM. É um prazer estar aqui. De vez em quando eu ouço vocês e vejo também. Ontem, inclusive, porque eu estou meio de férias, porque professor, nessa época do ano, final de dezembro, a gente fica meio de férias. Por que meio? Porque a gente já entregou os resultados, mas faltam aqueles acertos finais nos diários, então os diários ainda não foram todos entregues. Os resultados, sim, quem se formou já está com seu diploma, mas as questões mais burocráticas ainda estão sendo resolvidas. Então, estou meio de férias. E aí, ontem, quando você terminou o programa, aliás, maravilhoso, você falou assim, olha, amanhã é com o Marcelo Sampaio e tal, não é, cultura vai ser o assunto, não é tão importante como saúde, mas é importante também. Aí eu queria até fazer uma provocação. Eu não sei não, sabe por causa de quê? É claro que se a gente pensar que cultura, que saúde envolve gente com dor e que pode até morrer, é claro que não tem comparação. Mas sem cultura temos muito menos saúde. Porque se a gente tiver cultura, a gente tem uma postura de vida melhor, a gente tem hábitos melhores, a gente vai escovar os dentes, a gente vai... ouve melhor os conselhos. Então, a gente, se tiver cultura, não sei, eu quero deixar essa questão no ar, eu não sei se saúde é muito mais importante do que cultura, porque com cultura a gente vai precisar muito menos, vamos ficar muito menos doentes, e aí talvez seja de igual importância, Luiz. Mas em relação ao conselho, quando eu fiquei conselheiro pela primeira vez, titular da Câmara Técnica de Cultura Popular, ainda era o governo da prefeita Rosinha Garotinho. E com meus companheiros da sociedade civil, porque o conselho é paritário, né, tem 11 cadeiras do Poder Público Municipal, uma cadeira da Câmara Municipal e 12 cadeiras da sociedade civil divididas em câmaras técnicas. E aí nós observamos algumas deficiências do Conselho, do nosso Concultura, que é a sigla que nós adotamos, né? Concultura com M, né? É o M de municipal, né? E não de conselho, não. Então, nós identificamos, primeiro, que os arquivos do nosso Concultura estavam todos misturados, bagunçados. Eu e o companheiro Joilson Bessa, que é um professor, ator, dramaturgo, que é o titular da Câmara Técnica de Audiovisual, nós começamos a fazer uma pesquisa, né? Primeiro separando os documentos por suas naturezas e depois começando a botar em pastas relativas não só aos anos, como também aos assuntos. Então a gente viu muita coisa errada. A que mais me chamou a atenção é que até 2009, para se ter quórum nas nossas reuniões, precisaria de 1/3 dos conselheiros. E para qualquer mudança do regimento interno, eleição, 2/3. A partir de 2009, passou a ser necessário que nós tivéssemos 2/3 para tudo. É óbvio que eu achei uma decisão muito equivocada, porque quando você estipula 2/3 para ter quórum, qualquer reunião, a reunião ordinária,
o que acontece? Você tem uma grande possibilidade de não ter quórum. Porque 2/3 em 24 são 16. 1/3, 8. Então, nós conseguimos, e aí eu dou todo o meu reconhecimento a Cristina Lima, presidente da Fundação Cultural Jornalista Valdo Lima, e também, até a minha posse, a presidente do nosso Concultura, e ao governo do prefeito Rafael Diniz, que possibilitaram a mudança do regimento interno, aí sim, com 2/3 no mínimo, para mudar coisas mais importantes, tem que ter, acho que tem que ter mesmo 2/3. Agora, para uma reunião ordinária, 1/3 está ótimo. Mas quando eles apoiam as nossas mudanças no regimento interno, Luiz, o que acontece? O governo, vamos olhar pelo olhar meio dos detratores de plantão, o governo pode ter perdido espaço, porque para mudar o regimento e deixar a presidência com essa alternância, é um ano poder público, o outro ano sociedade civil, eles perderam um ano de presidência. E isso tem que ter uma ideia muito bacana e democrática para aceitar isso. Porque nós, sem os votos de conselheiros do governo, da parte governamental, nós não conseguiríamos ter. Porque nós só teríamos o quê? Metade. Para ter 2/3, tem que ter conselheiro de todos os segmentos. E eles votaram em maioria. Foram 16, porque 2 conselheiros não puderam votar. Foram 16 votos para a nossa chapa, que tem eu como presidente e o Ronaldo Júnior como vice-presidente. Marcelo, só para 2 coisas. Primeiro, eu publiquei aqui no comentário do streaming desse programa, agora ao vivo, no Facebook, coloquei o endereço da vaquinha virtual da Ana Paula Gomes da Silva. Ah, sim, tá. Estou vendo aqui, Luiz. Estou acompanhando agora. É uma 30 anos, filha de uma empregada doméstica, de um pintor de padrasto pintor de parede. Passou para a Faculdade de Medicina de Campos, um curso caro, como todos sabem. É de São Fidélis, e está feita uma vaquinha virtual para ajudá-la. O endereço está postado no comentário, quem quiser contribuir, está postado no comentário do streaming desse programa no Facebook. E o endereço é vaquinha.com.br/vaquinha com CU, com QU, /ajude, Ana, Paula, cursar, medicina. Então, tá aí o endereço, quem quiser. Já tem 3 mil reais arrecadados. 3 mil reais arrecadados, a meta é 8.900. Eu acho que é uma causa bastante nobre e justa. Com certeza. Eu vou compartilhar isso no meu Face, da própria rádio já vai estar, né? E quem puder, nosso ouvinte, quem puder também compartilhar, porque a rede social, ela quando funciona de forma positiva, ela é arrebatadora. E ela funciona como uma bola de neve. Sim, vai crescendo. É muito importante que você faça isso, né? Que seja R$5. Ninguém vai te criticar por dar só R$5. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta, mas R$5 às vezes lá na frente, com mais 5, mais 5, mais 5. Um país tão desigual quanto o Brasil, o país mais desigual do mundo, né? As oportunidades, uma pessoa que vem de escola pública e passa. Acho que... E depois de uma idade que muita gente desiste. Muita gente desiste. País tão desalentados também, né? Exatamente. A pessoa está desalentada. Às vezes abre uma MEI, vai trabalhar, vai fazer um negóciozinho pequeno e tal. Mas ela não, está perseguindo o sonho dela. E acho muito importante isso. É um ato cidadão, né? E solidário. Uma época, Natal, né? É época para você repensar certas coisas, né? O exemplo de Cristo, né? Enfim. Mas, Marcelo, cultura... Quando eu falei de cultura, eu estava falando da cultura... Manifestação artístico-cultural. Estrito senso. Tá. Né? Porque cultura, para os antropólogos, tudo é cultura. Inclusive saúde é cultura, como se fala. Sim. Os antropólogos, tudo é cultura ou nada é. Também tem uma corrente que diz que nada é. Mas, enfim, essa experiência que você teve na cultura de Campos, que você falou teve experiência nos conselhos,
dos 2 últimos governos, você vê diferenças na maneira de lidar com a cultura entre os 2 últimos governos municipais? Se vê, quais são? Eu virei conselheiro porque eu achava que o Conselho Municipal de Cultura é inócuo. Nunca decidiu nada. E realmente, depois, quando a gente começou a participar e ver as documentações, era para não participar, era para não fazer mesmo nada. É interessantíssimo, aquilo era feito para não funcionar. Por exemplo, quando o governo leva para a Câmara a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, toda a proposta da saúde ela tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde. E assim todas as áreas. Na cultura não era assim. Então, nós precisamos realmente tornar o Conselho Municipal de Cultura algo que exista de fato e não só no papel. Então, eu sinto uma diferença muito grande, principalmente no diálogo. No diálogo. E eu tenho críticas aos conselhos anteriores, até algumas pessoas acham assim que eu sou um ferrenho crítico, mas eu também tenho crítica em relação ao governo atual em algumas questões culturais. Por exemplo, no governo ainda da prefeita Rosinha Garotinho, eu achei, e até no meu discurso da posse lá no Museu Histórico de Campos anteontem à noite, eu falei que eu achei um absurdo o conselho da época, do qual eu não fazia parte, ter se omitido em várias questões. Mas você frequentava e estava inteirado das atividades, né? Ah, sim, em cultura sempre, mas por isso que eu estava... Não como conselheiro. Eu falo no governo anterior, você sempre frequentou, me lembro disso. Sim, eu fiz parte do último. Entendi. Eu fiz parte do último. Agora eu estou no meu 2º mandato de conselheiro. Entendi. Então eu peguei o último da Rosinha e o governo Rafael. Então, como é que você vê a maneira... Diálogo, gente, não havia diálogo com o governo Rosinha Garotinho na parte da cultura. Eu costumo dizer que a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, naquela época, a Patrícia Cordeiro, ela fazia questão de não conversar. Patrícia Cordeiro, adorei o quem, né? Ela fazia questão... Aqui dançava axé, não é isso? Ela fazia questão de não conversar. E aí nós temos documentos... Foi só um segundo para um adendo, se me permite, Marcelo. Ela foi nomeada agora em Friburgo e gerou uma celeuma enorme. Presidente da Câmara, falamos aqui da Câmara Municipal de Campos. O presidente da Câmara Municipal de Friburgo levantou a ficha corrida de Patrícia Cordeiro como no governo Rosinha e também, como a gente falou aqui da pressão da Câmara Municipal de Campos, está pressionando bastante o prefeito de lá para rever essa nomeação. Só para que foi agora semana passada, se eu não me engano. É óbvio, quem é ligado à arte e cultura sabe como foi o governo Rosinha Garotinho em relação a diálogo. Por exemplo, o carnaval fora de época, que é uma excrescência, que é algo que não deveria nunca ter existido aqui na nossa cidade, surgiu no governo Rosinha Garotinho e o Conselho Municipal de Cultura da época não falou nada. A extinção da Secretaria Municipal de Cultura, que tinha como secretário o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Orávio de Campos Soares, foi extinta de uma hora para outra numa reforma administrativa ainda no governo Rosinha Garotinho, e o Conselho Municipal de Cultura não falou uma letra, quanto mais uma palavra ou uma frase sobre isso. A censura inadmissível por motivos toscos de uma peça teatral do Nelson Rodrigues em Campos. Bonitinho, mas ordinário. Que, inclusive, gerou um movimento do qual a Aloysio fez parte, que foi o Nelson Censurado. Não houve nenhuma manifestação. Que foi em 2013, por aí? Foi por aí. 2013. Eu me lembro que nós fizemos um Folha no Ar, lá na Plena TV, e Rodrigo estava de férias, que eu fiz, que nós convidamos, tivemos 2 convidados falando... Que eram da companhia carioca que ia montar a peça. Entenderam? Isso aí... E só desculpa, Marcelo, claro. Mas ela vai ser... Esse Nelson Censurado vai ser o núcleo que vai gerar depois ocupa o Teatro do Bolso. Vou chegar lá. Estou por ordem cronológica. Desculpa. Desculpa. É sempre bom colaborar e contribuir. Então, Aloysio, inclusive, no episódio do Nelson Censurado, eu não tenho... provas, mas tenho muita desconfiança de que algumas pessoas foram cooptadas desse movimento, ganharam data em Teatro Municipal Trianon, saíram inexplicavelmente do movimento Nelson Censurado, gente que hoje até está participando da cultura no governo de Rafael Diniz.
Então... eu também sei, mas não vamos citar nomes, não. Não vamos, porque a gente não tem como provar também, né? Isso aí a gente não tem como provar. Isso é uma certeza daquelas certezas que a gente tem, mas não tem como provar. A Luiz me contou... Mas 2 são 25, né? A Luiz contou... Falar, já passou... A Luiz contou recentemente sobre Patrícia uma história, um negócio de um poema, um texto de Fernando Leite, que é um negócio assustador. Você sabe essa história, né? Não. E é assustador. E Fernando Leite... Foi o... Obrigado, Cláudio. Acho que foi o primeiro FDP, se eu não me engano, o concurso de poesia em voz alta. Sim. Concurso de poesia falada, né? Voz alta era antes, quando era 92. Tinha um poema de Fernando Leite que parece que tinha uma parte crítica contra o garotismo. E Patrícia foi lá, no Jardim do Liceu, para tentar impedir que o poema ganhasse, porque teria uma crítica a Rosinha. Então, olha aí, não falei isso na minha posse, mas agora eu estou acrescentando a posteriori o que a Luísa está me dizendo. Também o Conselho não falou nada sobre esse episódio escabroso, né? É escabroso. Dantesco. Né? Dantesco. Teatro de bolso fechado durante 3 anos. E o Conselho Municipal de Cultura da época não falou nada. Inclusive gerou um movimento dos mais interessantes e importantes da história da classe artística campista, que foi o Ocupa Teatro de Bolso. Ocupa TB. Então, isso aí também não participou. O fechamento do Palácio da Cultura aconteceu e o Conselho Municipal de Cultura não falou nada. Aí eu digo uma coisa, para que existia esse conselho? Aí eu fiquei tão irritado que eu entrei por ser contra. Eu entrei no conselho para tentar fazer com que ele se posicione em relação a assuntos. E aí eu já faço meia-culpa, porque eu não sou uma pessoa de meias palavras, sou de palavras em dobro. Então, nós mesmos nos esquecemos ou até não nos articulamos para nos manifestarmos em relação àquela arbitrariedade sofrida por um professor do Liceu de Humanidades de Campos por causa de uma charge de uma prova que ele foi perseguido e o conselho não se posicionou quando deveria se posicionar, e aí eu já fazia parte desse conselho. Então eu faço meia-culpa aqui. E também a extinção do Ministério da Cultura. Foi agora no primeiro ano, no primeiro dia do governo do Jair Bolsonaro, o Ministério, dia 1º de janeiro, feriado, confraternização universal, foi extinto o Ministério da Cultura. Eu acho que o Conselho Municipal de Cultura de Campos deveria emitir uma nota. E eu já era conselheiro. Então, tudo bem que 1º de janeiro a gente está de recesso, porque já teve a última reunião desse ano e a próxima é só... E é tão engraçado, né? Porque é tão ridículo isso, porque era MEC, né? O nome sempre foi Ministério da Educação e Cultura. Essa era o prédio até hoje é MEC. Não, ali a gente se encontra embaixo do prédio do MEC. Mas, por exemplo, Marco Antônio, isso era um... Isso é o que os conselhos não fizeram antes e o que nós mesmos não fizemos. Mas olha o que nós já fizemos em pouco tempo. Nós mudamos o nosso regimento interno. Essa mudança, para mim, foi histórica, que deu posse pela primeira vez a membros da sociedade civil na presidência e vice-presidência. Nós convocamos não, porque a palavra não pode ser essa, nós convidamos o Elinho Naim, superintendente municipal de entretenimento e lazer, e aí ele foi lá no Museu Histórico de Campos e teve que consertar um equívoco que eles cometeram para a programação do verão 2019, em que aparecia no site da prefeitura, no jornal Folha da Manhã, tenda cultural. E aí, sexta-feira, culto evangélico, sábado, manifestação católica, a gente achou isso muito estranho. Tudo bem que é claro que a religião tem seu lado cultural. Mas se é para colocar religião em tenda cultural, cadê as nossas manifestações da Umbanda? Cadê as nossas manifestações do Candomblé? Cadê as manifestações dos ateus? Dos budistas. E aí, nós começamos a pressionar. O governo foi em peso com o Elinho lá para o museu. E aí nós começamos, aí ele falou, mas tá cultural? Ele me perguntou, Marcelo, tá cultural? Eu falei, tá. Pode entrar aí agora no celular de vocês aí e verem a matéria lá no próprio site da prefeitura. Ele viu e falou, então realmente a Secretaria de Comunicação se equivocou. É tenda para todos. Superintendência de Comunicação. Superintendência. Aí,
tenda para todos. Aí, tudo bem. Tenda para todos, aí tudo bem. Mas cultural, não. Outra coisa que nós fizemos, nós nos posicionamos publicamente em defesa da curadoria da última Bienal do Livro de Campos, que foi este ano passado, né? E foi muito perseguida. Houve uma campanha pública nas redes sociais muito grande contra a programação da Bienal do Livro, e o Conselho Municipal de Cultura bancou um apoio. Uma parcela... Mas não houve, Luiz. Houve um burburinho, inclusive parcela... ameaças, inclusive. Como a gente faz aqui, o Marco, a gente sempre fala sobre isso aqui, você não deve citar o nome de facção criminosa, porque eles gostam de... Exato, eles gostam de aparecer. Então não vou citar o nome da facção de conservadora ou de direita... Que organizou isso. Né? Porque é da luz a quem não tem, mas foi verdade... E foi por conta um debate que eu participei com o Alberto Schwartz, que fez aquela performance polêmica no MASP, no MAN de São Paulo. E, enfim, foi uma coisa muito tensa, teve que ter segurança. As pessoas tiveram que ser revistadas antes de entrar. Graças a Deus o debate foi muito bom. O Arthur Chechel participou também. O Cinei Trindade mediou, a Cláudia Leonora. Foi o que gerou aquela reação toda. Mas não vou citar o nome, claro, porque igual facção criminosa, a gente não deve dar publicidade. Mas aí o nosso conselho se posicionou publicamente contra esta tentativa de censura da Bienal do Livro. Onde não pode ter censura é na área cultural, gente. Nós trabalhamos exatamente com a anticensura. Todo mundo pode se posicionar. E também fizemos um festival de cinema que o companheiro Joilson Bessa trouxe, uma mostra nacional, aconteceu em vários espaços aqui de Campos, foi muito bacana, com entrada franca, e publicamos notas de repúdio em relação àquela discriminação social e racial ocorrida no IFE. Lembra que tinham umas pessoas... Do Maranhão. A gente falou aqui com o professor Jefferson... O que nós fizemos? Emitimos uma nota. Eu acho que o Conselho Municipal de Cultura tem que se posicionar, sim, tem que colocar o dedo na ferida para tentar conter o sangramento ou até fazer com que sangre mais. Dependendo de qual ferida a gente vai estabelecer. Alunos do Instituto Federal do Maranhão que sofreram injúrias raciais no ônibus. E sociais também. 2017. Você é pobre? Falaram parece que nordestino. No ônibus estava poeira, escreveram mensagens e na hora do bandejão também ouviram... Ele falou que corredor polonês... Vieram para cá comer, seus esfomeados. Isso. Então, nós nos posicionamos. 2017. Essa coisa da censura tem e inclusive está em voga, né, falando-se de censura e tal. E outro dia foi tema de redes sociais a história do Porta dos Fundos, né? Na Netflix. Uma edição de Natal, né? Uma edição de Natal e tal. E muita gente, vamos boicotar o Netflix, não assina a Netflix. Eu acho que a coisa tão engraçada é como o cara chegar em casa, encontrar a esposa com um vizinho no sofá e vender o sofá. Não resolve. Ou então vou boicotar minha esposa, deixa só pro vizinho. Deixa só pro vizinho. Fala só, já que você está aí, você ajuda na despesa. Né? Uma coisa ridícula. Não quer ver? Não veja. Se isso te ofende, não veja. Deixa quem quer ver. É um debate complexo, porque as pessoas que protestam entram no direito. Eu estava conversando com o Carlos Alexandre sobre a questão do direito constitucional. Ele é um constitucionalista, teve no Supremo Tribunal Federal. Claro. E é muito complexo. Você tem princípios do direito que são universais que você se baseia. E a liberdade religiosa, ele estava falando ele é assessor do Marco Aurélio Mello, ministro do STF, e julgou se podia fazer ou não sacrifício animal em candomblé. Falou teoricamente sobre o direito constitucional religioso no mundo, e como isso é um direito antiquíssimo, né? Culto religioso antiquíssimo. E nesse caso, quer dizer, em tese, sua opinião, qualquer manifestação cultural, ela não deve sofrer censura, a não ser óbvio. Ofensas pessoais, é claro, nas questões que são mínimas. Mas aí você paga pelo que você falar. Eu não vi o filme, mas parece que o filme colocaria Jesus
Sim, como gay enfim, e faz uma série de brincadeiras. E aí o que as pessoas protestam é que mexe com a liberdade de culto delas porque é o objeto de adoração delas, né? Então, é uma questão complexa. É muito complexo. E essa coisa do animal é a mesma coisa que proibiu-se a tourada. Né? Por exemplo, proibir a tourada na Espanha. Eu não sei se vão conseguir. Porque é tão antigo quanto a Espanha, né? Você acha o que, Marcelo? Não, eu gosto mais de. Eu gosto mais de cachorros do que de seres humanos. Então, eu também acho. Em relação a isso aí, eu não sei. O que é cultura? Veja bem, eu acho que quando você obriga alguma pessoa, a um outro ser vivo, a algo que ela não admitiu, eu já começo a achar estranho. Não, inclusive nas cerimônias da Umbanda, que eu sou uma pessoa que defendo as religiões de matriz africana. Mas eu sou contra os sacrifícios de animais na Umbanda. Sim. E, aliás, porque o animal existe... não está. O animal não pode responder se ele está afim de participar daquele negócio. Então, você não pode perguntar ao bode que vai ser sacrificado se ele está interessado naquele sacrifício, naquele auto-sacrifício. Então, eu não sei até que ponto... Mas teve aquele grupo de como é que é? Veganos na Europa que queria proibir a relação sexual entre o galo e a galinha, porque o galo é muito violento e a galinha não permite. Não, mas eu já acho um exagero, porque eu acho que, de repente, eles que decidam lá, o galo e a galinha. Pois é. Então... Mas é diferente do bode que vai ser sacrificado no ritual. Isso aí não tem sentido. Inclusive, tem gente da Umbanda que defende que o que é importante é a intenção, é o ritual. Então, você pode usar o sangue, por exemplo, já... Para fazer distinção, eu não sou... Acho que o Marcelo tem mais que eu, mas a Umbanda não tem sacrifício animal. Onde tem sacrifício animal é o candomblé. Até onde eu saiba... Não, é Umbanda. Não, Candomblé. Candomblé também tem, mas a Umbanda também tem, os dois. Na verdade, a Umbanda tem um aspecto no secretismo religioso do cristianismo que o Candomblé não tem, né? O Candomblé é mesmo matriz africana. A Umbanda trabalha uma religião brasileira. Com entidades, o Candomblé com orixás. Ela tem... Mas eu sei, a Umbanda, ela tem... Eu não sou... Enfim. Também não sou. Mas a Umbanda é a religião brasileira baseada em secretismo, né? E o Candomblé é uma religião mais de matriz africana mesmo. Inclusive a Umbanda pegou um pouco do Candomblé também quando foi... Sim, um pouco do Candomblé, um pouco do espiritismo, um pouco do catolicismo. Ela é mais universal. Isso. Ela é mais universal. Bom, mas aí voltando. Em relação à não realização deste ano do FDP por parte da prefeitura, nós emitimos uma nota de repúdio, que foi entregue até no gabinete do prefeito Rafael Diniz por mim. Eu fui lá pessoalmente e entreguei. Então, a gente tem se posicionado porque a gente acha que tem que ter apoio. Pode ser menor ou maior, dependendo do contingenciamento financeiro, mas não poderia deixar de realizar. Aí acabou a sociedade civil abraçando e fez um FDP muito interessante, inclusive lá no meu espaço, o Centro Cultural Marcelo Sampaio, em vários outros, como no Espaço Multicultural Cátia Macabu, na Santa Paciência Casa Criativa. Então, realmente, acabou fazendo uma união artística que há muito tempo não se via aqui na nossa cidade. E agora... o nosso maior embate, que vai ter muita DR, até eu falei para o Romeu... Inclusive a Folha FM apoiou o FDP, né? Sim, claro. Nós tivemos aqui, trouxemos aqui o Wellington, o Vitor. Inclusive, agora nosso maior embate, que é a respeito da ocupação do Palácio da Cultura pela Superintendência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente até entende que essa verba que foi conseguida com o ex-deputado federal Paulo Feijó foi para Ciência e Tecnologia, então eles têm que ter alguma participação, mas não queremos que o Palácio da Cultura perca o protagonismo de cultura. Não pode virar centro de... até anotei para não errar. Não pode virar centro de ciência, Centro Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É Palácio da Cultura. O protagonista é a cultura. Lá eles vão ocupar um espaço, eles vão ser hóspedes. Mas aí você não acha que é como o estádio do Maracanã ou o estádio Mário Filho? Quer dizer, são os mesmos, mas você pode ter duas... Eu, sinceramente, esse negócio... porque a verba federal
ela complicado. ela vem destinada. Destinada, Ou você utiliza cravada. para aquilo ou não utiliza para nada. Sim. Né? Aham. Isso é feito da Constituição de 88 e é bom que seja assim. Porque senão... É a chamada verba carimbada. Pega dinheiro para saúde, põe onde quiser. É bom que tenha destino mesmo. É dinheiro Principalmente público. no Brasil, né? É dinheiro nosso, do contribuinte. Então, eu em tese, eu sou da cultura, também tenho uma militância na literatura há algum tempo, mas eu entendo que é melhor o Palácio da Cultura reaberto do que não utilizar essa verba, né? Não. A utilização da verba ela poderia acontecer em outro espaço, no próprio lugar onde hoje ela funciona. O que a gente acha é que a gente quer realmente fazer esta... Mas é outro debate complexo. Eu que falei para Romeu, que foi lá no Conselho já 2 vezes convidado por nós não temos poder de convocar, mas de convidar temos, e todo mundo que a gente convidou, vamos ser sinceros, foram. Todas as pessoas que nós convidamos foram. E eu acho isso muito bacana, porque valorizaram o nosso convite. Um respeito ao convite, né? Então, eu falei para o Romeu, ele foi lá falar sobre um edital que vai ser lançado para empreendedorismo cultural, economia criativa ligado a áreas culturais. Aí depois que ele expôs lá o projeto, depois falou que vai mandar um e-mail para que nós avaliemos e façamos as nossas sugestões. Ele falou assim, olha, em relação ao Palácio da Cultura, eu quero dizer que as obras já estão avançando, andaram meio paradas. Aí eu falei, Romeu, só não entra agora no Palácio da Cultura não, porque você veio aqui falar de uma coisa, porque esse Palácio da Cultura vai ter muita DR, muita discussão de relação entre conselho e prefeitura, mais do que você discute com a sua mulher em casa. Aí ele deu até uma risada lá na hora, porque eu falei, esse assunto é muito complexo. Mas eu, honestamente, eu concordo com a Luísa. É melhor que ele esteja aberto e que partezinha dele seja ocupada por essa parte de ciência do que não está. Mas o que você está falando eu também concordo, mas não é isso que está posto em prática. Nessas condições, tem conversa. Não dá para reabrir o Palácio da Cultura com um pedacinho para a cultura. Entendi. E o conselho, gente, é para tensionar com o poder público. Governos já tem muita coisa, são os donos dos hospitais, das praças públicas, das ruas, das unidades escolares. Ali é um espaço que a sociedade civil tem para expor suas opiniões, apresentar seus projetos. Então, nós temos que tensionar com o governo, porque se a gente não conseguir 100%, que certamente não conseguiremos, pelo menos vamos conseguir mais do que está sendo oferecido. Sim, é aquela coisa do Lênin, né? Você recua 2 passos para avançar 3, né? Nós temos que tensionar, nós não podemos aceitar, porque estava lá até com a fachada, com o nome centro, tal. O Romeu disse que ele botou aquilo ali, porque para a verba sair, tinha que ser para aquela área. Ou no caso contrário, você dá espaço para, no fundo, manter 2, né? Vai passar 10, vai ter que recuar depois, mas já... Então nós vamos tensionar. Inclusive, nós, na última reunião, falamos com o Romeu e com a Cristina Lima, ainda era a presidência da Cristina. Acho que o Romeu esteve aqui, né? Acho que a gente conversou com ele aqui sobre essa história do Palácio da Cultura, do empreendedorismo. Não sei, então foi com o Arnaldo, Arnaldo, não foi não? Foi com o Arnaldo, acho que foi com o Acho que Arnaldo. não estava aqui, Arnaldo Neto. Então, até citaram meu nome lá na hora. Aqui, vocês citaram, e falaram, que fez parte do conselho. Foi por causa da nota de repúdio que aconteceu, nossa. O motivo foi isso. Eles foram convocados por causa disso. Foi com o Arnaldo, não foi isso? Foi. Acho que foi. Arnaldo Neto. Deixa eu pedir a Marcelo, só um minutinho. Marcelo, deixa eu fazer um intervalo. Eu só queria... Você pode jogar o tema, né? Para o segundo eu só segmento. queria fazer uma lembrança que a gente falou aqui sobre isso. Pessoas se manifestaram aqui na... Ou eu falo quando voltar? Você prefere que eu fale quando voltar? Pode ser. Vamos fazer um intervalo rápido. Eu queria fazer uma intervenção sobre essa coisa, sobre direitos dos animais, que vocês tocaram aqui. Só uma pequena intervenção para voltar ao tema. Mas eu faço quando a gente voltar. Tá certo. Então vamos ao intervalo e voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Faz plano todo para o futuro.